Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa dica bisurada número 72. Olha só que show! O que é frase, o que é oração e o que é período. Nossa senhora, isso é facinho, facinho. E aqui, claro, eu vou fazer referência à questão também da produção textual, da redação. Vou fazer um comentáriozinho a respeito disso, certo? Vamos lá, queridos. Então, o que é frase? Para que eu tenha uma frase, eu tenho que ter necessariamente uma ideia completa, certo? Então, uma frase necessariamente representa uma ideia completa. E agora vem a parte mais importante. Não necessariamente precisa haver verbo. Então, eu posso ter uma frase como esta. Atenção! Se eu disser aqui, simplesmente, aqui falar assim, atenção. Eu estou proferindo uma frase? Nananina, não, eu estou pronunciando uma palavra. Aqui, a palavra atenção passou a ser uma frase. Vejam que eu coloquei um ponto de exclamação para representar a entonação, né? Ou entoação, mesma coisa. Ou seja, há um contexto, ela representa dentro de um contexto. Atenção! Então, estou chamando a atenção de alguém, né? Então, puxando aí a atenção de alguém, certinho? Então, aqui, sem verbo, é uma frase? É, só que ela é nominal. Noite linda! Mesma coisa, olha lá. Bela noite! Não há verbo, portanto, nominal. Agora, preste atenção. Quando eu disse isso, eu também estou aí proferindo uma frase, só que neste caso há um verbo, portanto, é uma frase verbal, certo? Agora, eu me feri. Entre o início e o ponto, tá aqui, eu tenho apenas um verbo aqui. Olha lá, que coisa mais amor. Eu tenho uma frase verbal. Vejam que em todas essas situações eu tenho uma ideia completa, um sentido completo, certinho? O que eu falei, né, para vocês no início a respeito de produção textual? É que evitem, não usem frases nominais, ou seja, do início até o próximo ponto, sem verbo. Tá? Não usem isso em redações. Não utilizem frases nominais, certo? Tomem cuidado. Sempre, sempre, sempre com pelo menos um verbo para que feche ali aquela frase, aquele período, tá? Muito bem, então o que é uma oração? Uma oração tem que necessariamente ter o quê? Não entendi. Muito bem, tá sabendo. Verbo. Então eu tenho uma oração? Sim. Aqui o verbo. Tá, mas é uma frase, é uma oração? Sim. É uma frase, é uma oração. Uma frase porque tem uma ideia completa. Do início até aqui, ó, eu tenho uma ideia completa. É uma frase. Há um verbo, eu tenho uma oração, tá? Agora, aquela mesma frase aqui de cima, eu me feri. Também, olha lá, do início até o pontinho, tem uma ideia completa, é uma frase, e ao mesmo tempo, como tem um verbo, é uma oração. Agora, veja que eu coloquei, ó, aqui uma frase maior. É uma frase, sim. Por quê? Porque uma frase tem que necessariamente ter uma ideia completa. E isso tem a ver também com a tua produção textual, com a tua redação. Eu tenho que desenvolver uma ideia dentro do meu texto e as frases sempre serão completas. O teu período ali vai ser completo. Eu tenho que iniciar, desenvolver e encerrar necessariamente. Desejo que vocês viajem bem. Encerrou a ideia, o ponto, terminou a frase. Isso aqui também é uma frase? Claro que é uma frase, é óbvio. Agora, é oração? Dá uma olhadinha aqui. Um verbo. Opa! 2 verbos. Eu tenho 2 orações. O elemento que conecta, que articula, nesse caso aqui, né? É uma conjunção. Então eu tenho uma oração aqui, outra oração aqui. Olha lá, coisa mais amor. Então, vamos botar 2 aqui, né? Vamos botar 2 aqui. Segunda oração, tá? Nesta frase eu tenho 2 orações.
Então a oração não precisa necessariamente ter uma ideia completa, porque nesse caso eu tenho uma subordinação. Mas eu tenho duas orações. Certinho? Período. Para que haja período, necessariamente tem de haver oração. Certo? O período pode ser simples, ou seja, do meu iniciozinho aqui até o ponto, ou de um ponto até outro ponto, vai haver apenas um verbo, chamado de período simples, ou também chamado de oração absoluta. Tá? Certo? Às vezes a questão faz referência à oração absoluta, ou pergunta até isso, né? O cara tem que saber o que é. Período simples, oração absoluta, ou seja, do início até o ponto, ou de um ponto até outro ponto, ali há um verbo, uma locução verbal, que representa uma coisa só, né? Período composto é o quê? É quando eu tenho uma frase com duas ou mais orações. Então, deste início até o ponto, nós já vimos ali, ó, nesta frase, eu tenho um período também. Tá, mas isso aqui é um período? Sim, é um período. É uma frase? É uma frase. É uma oração? É. Que legal. Agora, esse aqui é o quê? Frase nominal. Não é período, não é oração. Entenderam? Então, aqui, eu tenho um período composto por duas orações, como nós já vimos ali. Tá? Período porque tem uma ideia completa, é uma frase. Chegamos à praia, olha que legal essa aqui. Chegamos à praia, jogamos, nadamos e partimos. Olha aqui, verbo, verbo, verbo e verbo. Do início até o ponto nós temos 4 verbos, portanto temos quantas orações? Não ouvi? Muito bem, óbvio, 4 orações. Então se eu tenho 4 orações aqui, eu tenho um período composto por 4 orações, a ideia completa, olha aí, coisa mais amor. Então tá ali, ó, bem bonitinho. O mais importante é que eu tenho também uma frase. Ela tem início, desenvolvimento e encerra lá, certo? Ficou claro isso? O que é um período simples, um período composto? Então eu tenho 4 orações, uma oração aqui, outra oração aqui, outra oração aqui e outra oração ali. 1, 2, 3, 4 orações, coisa mais amor. Muito bem, queridos. Deem um gostei se gostaram, importante isso para nós, certo? Divulguem o nosso trabalho para que mantenhamos essas aulas gratuitas, feitas com muita qualidade para vocês. Grande abraço.